mas incomoda a liberdade cristã. O que estamos vivendo agora é o cumprimento da palavra que diz, irmãos, que irmãos entregarão os irmãos aos sinédrios e que os nossos inimigos serão nossos próprios familiares. Por se introduzir dentro das congregações, dentro dos templos, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas que vêm de denominações diferentes, de crenças diferentes, de atos diferentes, querem mudar o rumo natural da espiritualidade de Cristo. Ou seja, querendo colocar o homem de Deus e a mulher de Deus como que dentro de uma forma, como que engessando o homem e a mulher de Deus para seus próprios belos prazeres. Ou seja, eles querem, a maioria dos que dizem ser cristãos e filhos de Deus hoje, eles querem exalçar filhos para eles próprios, da maneira que eles acham que é certo e da maneira que ele entende. Não é bem assim. Quando Deus enviou Jesus Cristo à terra, irmão, ele chamou homens, cada um com a natureza diferente da outra, cada um com naturezas piores do que as outras, mas o Senhor o chamou e modelou cada um deles nas suas próprias naturezas para seguirem um caminho respeitando uns aos outros, um respeitando o outro. Ou seja, o meu direito começa quando o do irmão Luciano termina, o do irmão Luciano começa quando o meu termina, e nós temos que honrar uns aos outros como superiores a nós mesmos. E muitos, por ter uma mente que maquina pensamentos viciosos, carnais, eles querem usar disso para dominar o povo de Deus. Alguém veio falar que o Espírito Santo de Deus não incomoda. O Espírito Santo de Deus não incomoda. Quem disse isso? O Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Ele incomoda a carne, ele incomoda os demônios, ele incomoda os espíritos, o contrário. O Espírito Santo de Deus incomoda sim. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não se incomoda com nada. Tudo discerne, de ninguém é discernido. O nada que eu estou falando aqui é entre um ajuntamento cristão. Quem tem o Espírito Santo de Deus e discerne todas as coisas, ele não se incomoda com as coisas que são de Cristo no meio da obra, não. Como já falei, Deus por Jesus Cristo chamou 12 apóstolos, e cada um tem um temperamento diferente. Alguém veio dizer que o Espírito Santo de Deus não incomoda, e veio repreender pregadores que pregam rasgado, né? Pregam gritando, e ele, por ser um pregador pacato, quer fazer o que prega gritando na forma dele, que prega sem gritar. Não pode ser assim, irmão. Quando Paulo falou quem é Paulo e quem é Apolo, Paulo se colocou na posição dele e deixou Apolo na posição dele, de Apolo. Paulo respeitando a natureza de Apolo. Alguém vem, irmão, expressar que um pregador que prega alto, que prega se movimentando, não é de Deus. Esse tal alguém, irmão, está colocando dissensão no meio da igreja, está dividindo o povo de Deus na terra, e não tem o Espírito de Deus que envolveu a alma de Paulo quando disse assim: quem é Paulo e quem é Apolo? Um planta e outro rega. Ou seja, eu prego com controle, Deus está em mim. Apolo prega com veemência, ele é cheio de veemência, ele prega, ele é eloquente,
Deus está nele também. Nós temos que aprender, irmãos, que esse espírito que se levanta no meio da obra, querendo fazer a obra de Deus ser unicamente no que entende o homem, isso aí está errado. Está errado. Nós temos que entender, irmão, examinar as escrituras, para que nós não venha cair em erro. Porque o homem engana. E o homem pega a palavra de Deus e com a própria palavra de Deus engana muitos que não examinam. Há muitos que não buscam, há muitos que não moram. Aí vem dizer que o Espírito Santo de Deus não incomoda. Querendo expressar para a igreja que um pregador pregar com a voz alterada ou se movimentando como Apolo, como outros que eram chamados filhos do trovão. Por que eles eram chamados filhos do trovão? Por que João era chamado de filho do trovão? Por quê? Vem dizer que o Espírito Santo de Deus não incomoda. O Espírito Santo de Deus incomoda. Ele incomoda ao que é espiritual, não. Ele incomoda ao que é carnal. Quando o Espírito Santo de Deus desceu lá em Pentecoste, incomodou a muitos, que em volta não compreendia e dizia: o que é isso que está acontecendo? Eles estão loucos, eles estão embriagados, estão fora de si. Incomodou o carnal. Mas os que estavam envolvidos pelo Espírito Santo de Deus não se sentiram incomodados, irmão. Porque o que incomodava Pedro e os apóstolos antes, sabe o que era? Era o homem cheio de arrogância, cheio de poder, cheio de autoridade, querer tapar a boca dos homens de Deus para não pregar Cristo, para não pregar salvação de alma, para não pregar um reino do céu. Aquilo incomodava Pedro, aquilo incomodava João, incomodava os 12. Mas quando o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, o que incomodava aos apóstolos, no meio daquela multidão, não incomodou mais. Pedro gritava com autoridade e falava: varões irmãos que estão incomodados. Isso não é loucura, nem nós estamos embriagados. Isso é a promessa que foi feita por Joel, o profeta Joel. E por Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramaria sobre toda a carne do Espírito. E Pedro pregou para uma multidão, irmão. Será que Pedro pregou baixinho, irmão? Pedro pregou gritando. Foi incômodo para a carne. Foi incômodo para os carnais. O Espírito Santo de Deus incomoda. Alguém vem subir num púlpito e dizer que o Espírito Santo de Deus não incomoda, colocando divisão no meio da igreja, colocando dúvida na cabeça do povo de Deus na terra. O Espírito Santo de Deus incomoda. A carne incomoda os demônios. Eu não posso fazer os irmãos ser igual a mim. Cada um de nós temos que nos respeitar um ao outro. Se alguém prega sem eloquência, amém. Se tiver Deus nele, nós dá glória. Se não tiver, Deus que o julgue. Deus que o modele. Pedro era estourado, né? Outros era paciente demais. E Deus chamou cada um com a natureza. Tudo no mesmo sentido. Humildade. Humildade. O meu direito começa quando o do meu irmão termina. E o do meu irmão termina quando o meu começa. O dele começa quando o meu termina. Aí vem falar de gritaria. Vem confundir. Vem querer perturbar a mente da igreja dizendo que o pregador fala em língua é barulho, é gritaria. Dizer que o pregador prega alto, porque é dele isso ali, é de família, é de genética, é de geração. São pessoas que falam alto mesmo, normal. E querer dizer que está ali, irmão, depois que Deus chama ele na graça, que ele prega alto, que ele fala em língua alta, é gritaria. Esse tal que fala dessa maneira, irmão, ele tá colocando divisão no meio da obra. Aí usa do capítulo 4 de Efésios, que fala tirar do vosso meio toda gritaria,
Para dizer que uma linguagem alta é uma gritaria. Para dizer que um pregador prega alto, acima do volume normal da voz dele quando ele está conversando, é barulho. Pega 4 de Efésios, para dizer que um louvor a Deus por expressar a voz mais alta é gritaria. Irmãos, está aqui 4 de Efésios. Eu abri só para ler essa partezinha mesmo. Eu vou ler a partir do versículo 27, para a igreja entender. Muitos estão usando, irmão, da palavra de Deus como uma espada para ferir a igreja, para ferir os irmãos. Nem todos que são chamados são filhos de Deus, irmão. Muitos se introduzirão no vosso meio, vindo de outras denominações, vindo de outros ensinamentos, vindo de outra naturalidade. E mesmo ele vindo com essa natureza que é diferente uma da outra, irmão, chegando em Cristo, ele se modela como que ele se modela? Ele se modela sem querer fazer o povo andar na forma dele. A forma que nós devemos andar é Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a forma que nós devemos andar. Jesus Cristo, nós temos que se modelar em Jesus Cristo. Nós temos que se modelar em Paulo, porque ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando uma pessoa fala dessa maneira, irmão, ele tem firmeza na palavra que ele está falando. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, eu fazer o povo ser como eu, dizer que por alguém pregar alto, alguém manifestar alto, alguém correr de um lado para outro, pular, às vezes bater uma mão na outra, bater numa tribuna, dizer que isso aí é barulho, dizer que isso aí é gritaria, e usar de 4 de Efésios para confundir a mente de uma igreja. Está aqui, ó. Vou ler a partir do versículo 27. 4 de Efésios. A partir do versículo 27, para os irmãos entenderem. Olha o que é que diz aqui, ó. Não dei ao diabo oportunidade para tentar vocês. O diabo está lá fora não, está no nosso meio, viu? Não dei oportunidade ao diabo para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. Glória a Deus. E a conseguir o que é necessário e necessita para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus. Eita, como tem muitos blasfemando, viu, irmão? Vou repetir aqui, ó. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo de Deus é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura. Ó, é aqui onde os carnais quer dizer, irmão, que fala alto em língua é gritaria. É aqui que o carnudo, que está no meio da hora enganando a muitos, quer dizer que o pregar alto é barulho, é gritaria.
Eu vou provar para os irmãos aqui na Bíblia que não é. Não é. Tá aqui, ó. Versículo 31. Abandone toda amargura e todo ódio. Aí eu pergunto para a igreja aí que está ouvindo. O ódio vem de quê, irmão? Não é do sentimento carnal? O ódio não vem do sentimento? E sentimento vem de carne. Sentimento vem da carne. Ó, abandone toda amargura, todo ódio que vem da carne. Aqui ele está falando de carne aqui, viu? Versículo 31, está falando de carne. Abandone todo ódio e toda raiva. Isso vem de sentimento, da carne. Nada de gritaria. Ó, é aqui onde eles usam isso aqui para dizer que o fala alto e o prega alto é gritaria na igreja e não é, ó. Nada de gritaria, e insultos e maldade. Insulto significa o quê, irmão? Insulto significa o quê? Como é que eu vou expressar para os irmãos aqui? Insulto é eu insultar alguém para brigar comigo. Quando eu insulto alguém para brigar comigo, eu grito, eu aumento a voz, eu inflamo ele para ele gritar também. E quando eu grito contra ele, eu insulto ele gritando, alterando a voz, ele vai se inflamar e vai gritar também para me insultar. E quando um altera a voz maior do que a outra, um vai ter que perder a estribeira e vai ter que ir em cima do outro, porque ele está insultando. Ele está insultando. Ó, nada de gritarias, nem insultos e nem maldade. Isso aqui ele está falando do sentimento da carne. Isso, sabe o que é a gritaria que tem que sair de mim, irmão? Sabe qual é a gritaria que tem que sair da igreja? É eu gritar com meu filho. Ô menino, para com isso, menino. Ô menino danado. A gritaria que tem que sair do nosso meio, irmão, é isso aí. É eu gritar com a minha esposa, ela gritar comigo. Essa é a gritaria, tirar do vosso meio todo insulto e toda maldade. Aí o carnudo que ganha uma oportunidade de levantar para dirigir uma igreja, ele quer calar a linguagem, ele quer calar o pregador que prega com eloquência. Paulo não fez isso. Deixa Apolo. Apolo é eloquente, ele é fervoroso, ele é cheio de veemência. Apolo não pregava parado, irmão. Apolo pregava gritando. E alguns que até hoje está introduzido no nosso meio, com o direito de ministrar uma igreja, ele quer confundir, ele confunde a mente da igreja, o coração da igreja, colocando divisão. Ah, fulano de tal lá no púlpito, ele é diligente, ele diz que cuidado com esse irmão que prega gritando, fala em língua gritando. Aqui Paulo não falou disso aí não. Ele está falando aqui, ó, abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritaria, nem insultos e nem maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou vocês. A gritaria que Paulo falou para tirar aqui, você pode vir olhar aqui que ele vem falando aqui, irmão, para ter, tá aqui, ó, versículo 27. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Paulo veio exortando aqui a igreja aqui de Efésios aqui, irmão, no capítulo 4, para nós não dar brecha ao diabo, ó, versículo 27. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. A gritaria que Paulo disse que tinha que sair do meio da igreja aqui, a amargura, o insulto, a maldade, é quando eu grito insultando alguém. Quando alguém grita contra mim, eu rebato gritando mais ainda. Essa gritaria aqui que Paulo falou nunca foi a linguagem alta, irmãos. Essa gritaria que Paulo falou aqui que tinha que tirar do meio da igreja, nunca foi o pregador pregar alto. Esse mesmo demônio que está no nosso meio hoje, irmão, muitas vezes até dirigindo a igreja. Eu vou falar, na comunhão que nós estamos aqui, vou falar. Porque alguém disse, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele não entristece
entristece. O Espírito Santo de Deus entristece a carne. O Espírito Santo de Deus, irmão, alguém diz, o Espírito Santo de Deus, irmão, ele não entristece, não. Ele não entristece ninguém, entristece. Ele entristece a carne. Ele insulta a carne. O Espírito Santo de Deus, ele insulta. Ele entristece. O Espírito Santo de Deus, ele inflama alguém que não quer aceitar ele. Vou voltar de novo como eu comecei no princípio da live. Quando derramou-se o Espírito Santo de Deus, teve uns lá que ficaram insultados. Que é isso? Que barulho é esse? Estão loucos? Estão embriagados? Não precisa disso não. Que gritaria é essa aí? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, gritou tão alto que uma multidão, viu? Creu. Varões e irmãos, isso aqui não é loucura. Isso aqui não é gritaria não. Isso aqui é a promessa que foi feita na boca do profeta Joel. Que Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito. E o homem tomado pelo dom de Deus, irmão, na porção que Deus deu para ele. Eu depois que o poder de Deus me toma, irmão, eu tenho certeza. Eu não estou me engrandecendo, não. Eu tenho certeza que o que sente a mesma porção que eu sinto, ele pula comigo, glória a Deus, ele grita comigo, e ele fala em língua junto comigo, não é comigo não, é junto comigo. Por quê? Porque ele sente o mesmo grau da visitação de Deus. Então você que não sente, fica na tua, fica na porçãozinha que Deus te deu. Porque esse mesmo Espírito que está hoje no nosso meio, desde o princípio, foi tentar dividir a mente de Paulo, a alma de Paulo, o coração de Paulo. Ei, Apolo, Apolo aí, ó, é um pregador aí que está pregando com eloquência, cheio de veemência, sábio nas escrituras, cheio de veemência, irmão. Ele era fervoroso, varão fervoroso. Fervor é algo que não fica parado, irmão. Fervor é algo que não fica parado. Quando uma água está fria numa panela, ela fica quieta. A panela nem mexe, mas quando ela está fervendo, a panela balança em cima do fogão. O grão que cai dentro cozinha. Esse espírito foi lá para confundir a mente de Paulo e está até hoje no meio da obra de Deus e muitas até dirigindo igreja. Fala sem ter medo de errar. Aí pega da palavra de Deus, 4 de Efésios, usando do versículo 31 e o 32, para confundir a igreja. Está aqui na versão Ferreira de Almeida. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de dentro de vós. Antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos. Cadê a misericórdia? Irmão, está matando irmão, irmão. Está matando irmão. Demônios dentro da igreja, disfarçado de ovelha, matando irmão, usando da própria palavra de Deus, a espada, a dizer que o Espírito Santo de Deus, ele não entristece, que o Espírito Santo de Deus não abate ninguém. Entristece e abate. O Espírito Santo de Deus entristece e abate o carnudo. Ele entristece e abate o carnudo, o carnal que não entende o que é espiritual, que não sente Deus na porção que eu sinto, que você sente, e quer fazer eu sentir Deus que nem ele. Não pode, irmão. Meu direito começa quando o outro termina. Foi o que os demônios foram enredar para Paulo. Ei, Paulo, tem um Apolo aí, um Apolo novo de batizado. Aí ele prega com veemência, é fervoroso, sábio nas escrituras, e a multidão está acompanhando ele, que o caba faz é pregar, viu? Apolo prega, rapaz, ele prega numa altura. Tá lá, Paulo, ele está pregando. Aí Paulo na comunhão disse assim: que espírito é esse? Que espírito é esse? Quem é Paulo e quem é Apolo?
A porção que está em mim não é a que está em Apolo, não. A que está em Apolo não é a que está em mim, não. Um planta e o outro rega. E é Deus quem dá o crescimento. A porção que está em mim, Paulo dizendo, é de pregar na mansidão. Glória a Deus. E a porção de Apolo é pregar na eloquência. Você sabe o que é eloquência? Varão eloquente, irmão, é um varão que não para, ele não prega parado. Eloquência é alguém que não prega parado. Eloquência é alguém que tem habilidade no que fala e ele não consegue ficar parado. Ele se movimenta, ele mexe os braços, ele levanta o braço, ele levanta a perna, ele anda, ele pula, ele corre, ele é eloquente. Paulo diz, quem é Apolo e quem é Paulo? Um planta e outro rega. Já repreendeu o demônio e disse assim, ô demônio, o Deus que me toma com mansidão, na porçãozinha que ele me deu, é o mesmo que toma Apolo na porção zona que Deus deu para ele. É o mesmo. E hoje tem um demônio no meio da obra, que somos nós, a obra é nós, o povo. Um demônio querendo engessar o homem de Deus e a mulher de Deus, querendo prender, já tem prendido a muitos, acorrentado, falando que preocupado com o pregador que prega gritando, hein? Que preocupação é essa, irmão? Preocupadinho. Eu estou fazendo uma crítica aqui, viu? Mas é uma crítica construtora. Tá preocupadinho com o pregador que prega gritando, porque faz mal para os tímpanos, faz mal para a garganta. Está preocupadinho com o pregador que prega alto. Essa preocupação aí é maligna, irmão. É maligna. É maligna. É maligna. Está aqui, ó. Está usando de 4 de Efésios para dizer, tirai do vosso meio toda a gritaria. É verdade, tem que tirar. Mas não é a gritaria quando o homem grita falando em língua, não. Essa gritaria falando em língua tem que ficar. Não é para tirar a gritaria quando o homem ele é tomado pelo poder que o outro não tem e ele prega gritando. Essa gritaria tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar. Porque o Deus achou graça em pegar esse que tem um timbre de voz ao mundo, chamou na graça, lavou bonitinho, trocou as vestes dele e trocou a gritaria dele quando ele gritava insultando. Essa gritaria que Paulo diz que tem que sair do nosso meio. Gritarias que são de amargura. Gritarias que são de iras. Gritaria que são de insultos. Essa gritaria tem que sair do nosso meio. Tem que sair do nosso meio. Então Deus pega o homem que gritava lá no mundo, insultando, chamando para briga, até inflamar o outro a gritar mais alto do que ele. Tem que sair do nosso meio essa gritaria. Deus pegou ele lá no mundo, colocou na graça, aí deu uma garganta zona boa para ele gritar pregando Cristo, para ele gritar falando em línguas. Glória a Deus nas alturas. Aí o homem carnudo, o Espírito Santo de Deus não insulta ninguém. Insulta, está insultando e vai continuar insultando até o fim. Porque muitos estão com comichões nos ouvidos. Ó, comichão é isso aqui, ó. Comichão. Uma coceirinha boa, vai começando uma coceirinha boa e vai achando que tá certinho, e comichão nos ouvidos, e fulano de tal ensina de uma maneira, ciclano de outra, e os comichãozinhos vai achando bom, uma coceirinha boa nos ouvidos e vai entrando os comichão. De repente, irmão, se forma um câncer. Muitos estão com comichões nos ouvidos e não estão sofrendo a sã doutrina, não querem sofrer a sã doutrina, querendo demonstrar para a igreja um amor falso. Então com cuidadozinho aí com o pregador que prega alto, porque tá forçando os tímpanos, tá forçando a garganta. Que cuidadozinho é esse, hein, irmão? Que cuidadozinho é esse? Estão dando ouvido a comichões. Estão com os comichões cheios de com o ouvido cheio de comichões, dando ouvidos.
estão negando a sã doutrina, invalidando o dom de Deus. Olha quantos minutos já está aqui, 35 minutos. Invalidando o dom de Deus, colocando divisão no meio da obra de Deus, usando da palavra, viu? Usando da palavra. Vou ler agora aqui na versão Ferreira de Almeida, bem direitinho para os irmãos entender aqui. A santidade cristã é oposta, aqui já fala tudo, só o título. A santidade cristã é oposta aos costumes carnais e humanos. A gritaria que Paulo falou que é para tirar do nosso meio, não é a gritaria de insulto. Eu gritar com meu filho, causando uma ira nele. Pais, ensinai aos vossos filhos com modéstia, medindo palavra, com palavras sábias. Empregados, honrai os vossos senhores. Senhores, honrai os vossos empregados. Tá aqui, ó, só o título. A santidade cristã é oposta à carnalidade. O que é santo é oposto ao carnuto. Tá aqui, ó. E digo isto, e testifico no Senhor Deus, para que não andeis mais como também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Aí eu vou frisando de novo aqui, viu? Primeiro versículo. Aí eu vou frisando aqui. Deus me chamou na graça. Eu gritava no mundo insultando. Essa natureza é de mim. Essa natureza está em mim. Irmão do bem. Deus me chamou lá no mundo eu gritava insultando. Insultando. Aí Deus me chamou na graça. Glória a Deus. O insulto que eu insultava a carne lá hoje, eu vou insultar os demônios. Filhos do trovão. Por quem que alguns eram chamados de filhos do trovão. Pedro pregou para a multidão sem microfone. Glória a Deus nas alturas. Foi um rasgado, viu? Pedro era lá no mundo, era terrível. Lá no mundo Pedro era terrível. Aí o Senhor achou graça e disse: eu vou trazer esse zoadento aí, esse briguento por meio da obra, para brigar do Espírito. Tá aqui, ó. E digo isto e testifico no Senhor Deus, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos.